Tá começando mais um episódio do Gestor, o primeiro episódio da 5ª temporada. Você já sabe, nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. Sejam bem-vindos à 5ª temporada. Nós vamos trazer muito cases de sucesso aqui para que você possa compartilhar. Existe quase 150 episódios aí que a gente teve a oportunidade, não é isso, Bruno, de falar muito sobre gestão. Então, se você quer maratonar, não perde a oportunidade de se inscrever agora nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo e da gestão nacional. E hoje, para começar lá no alto, a gente está recebendo aqui, com muita honra, Andréia Menezes, ela que é presidente do Conselho da Lojas Marisa. Andréia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigada por me convidar. Muito feliz de estar aqui no Espírito Santo, em Vitória, cidade que faz muitos anos que eu não venho, e só o clima, a temperatura, o clima já me deixou feliz de estar esse dia em Vitória. Obrigada. Você perguntou como é que está a temperatura, você já viu que a temperatura aqui é quente. É quente. Abafado, né? Mas traz boa vibe. E queria começar assim, você está vindo aqui, inclusive, por uma participação no evento do IBGC, aqui do núcleo do IBGC no Estado, e vai trazer a pauta de cultura de risco e resiliência, né, das instituições. Eu queria saber assim, como que você caminhou por essa linha, né, de cultura de riscos, né? Como que você se apaixonou pela temática aí? Eu sou física de formação, já te contei essa? Não. Eu sou física, fiz mestrado em física. E quando eu estava pedindo a bolsa de doutorado, acabei indo para um banco. E a gente vai para banco porque eu fazia coding, né? Eu sou a STEM, né? Eu sou a mulher da tecnologia eu programava e tal, e entrei na área de TI desse banco. E quando eu entrei em banco, fiquei em banco no final 27 anos na minha carreira, e depois 4 anos como conselheira de um banco familiar. Hoje volto para o mercado bancário via Comitê de Auditoria da Associação Open Finance. E eu acho que no começo eu não tinha essa noção, mas conforme a gente vai ficando mais responsável pela entidade que a gente representa, inclusive estatutariamente, você vai aprendendo que o Banco Central é a melhor escola de governança que existe. E ele traz para a gente relatórios, ele pede relatórios, e o que você tem que implantar dentro da companhia, processos que permitem com que você esteja gerindo os riscos da instituição em várias instâncias, colocando cenários, olhando caixa, olhando concentração. Então, você vai aprendendo os riscos operacionais, e com isso, você vai percebendo que isso é uma ferramenta fundamental para gerir qualquer empresa e de qualquer tamanho. Então, eu acho que as pessoas que vêm do mercado financeiro têm uma grande escola de governança, que depois a gente até incrementa com o IBGC para olhar um aspecto CVM, que é o outro regulador que a gente tem no mercado. Porém, o Banco Central ele tem um papel incrível, que ele é o regulador que antes ele te dá toda a consultoria e te ajuda a criar musculatura para depois cobrar a demanda necessária. Então, acho que eu tive muita sorte de ter começado a minha carreira dentro de banco. André, é interessante, olhando um pouco da sua trajetória, você falou em muitos bancos, né, muitos deles, né, relevantes, internacionais, inclusive, mas, ao mesmo tempo, você veio numa jornada também enquanto investidora, né, um período muito grande também na perspectiva de governança, de fato, né, via IBGC, mas também uma ótica de trazer isso para a atuação, de fato, como membro ali de conselho de administração. E aí o que eu queria entender, né, ainda falando sobre a perspectiva de gestão de riscos, mas se você puder trazer um pouco disso na sua jornada, como que foi essa sua jornada para governança corporativa, realmente? Como que essa construção de cada uma dessas suas experiências te capacitou para estar hoje numa posição de conselheira? E quais são os aspectos que uma empresa que já está bem estruturada
Ou, numa outra ponta, uma empresa que gostaria de se estruturar numa perspectiva de governança, quais são os principais pilares que ela precisaria se atentar e como atrelar a governança a essa gestão de risco num mundo tão incerto, né, volátil, né, que tem aí várias perspectivas de incerteza, e como que a gente pode navegar em relação a isso e como que a sua jornada se Eu conecta. devia estar com um papel aqui que você fez 3 perguntas, eu vou demorar umas 2 horas para responder as 3. Vou tentar ver se eu não me perco, se eu perder, você me volta. Em primeiro lugar, como é que eu faço essa jornada para governança, para conselho? Ela não começou assim. Eu como pessoa, sempre, e foi instintivamente, acho que isso que eu tive bastante sorte, eu fazia uma coisa, depois chegavam 5 anos que eu estava fazendo aquela coisa, eu já pensava qual que é a próxima coisa que eu vou fazer. E eu já ia me organizando para fazer, e me dava um prazo para eu fazer a nova coisa que eu ainda não sabia o que eu era. Então, quando eu fiz 50 anos, que é muito emblemático na vida das pessoas, um dia vocês vão passar por isso, os 50 anos ele tem um peso, porque você vai viver menos do que você viveu, e você vai ser... e esse menos tempo que você tem para viver, metade dele você vai estar em manutenção. Então, no fundo, você tem pouco tempo para você fazer o que você quer. Então, você faz um balanço da sua vida. Eu estava no banco. Eu acho que eu já tinha virado CEO de banco. Acho que já estava CEO do Sanabank. Bom, eu falei, puxa, eu só conheço empresa grande, incumbente, está na hora de eu entender como que esse mundo trabalha. E fui para o mundo das startups e comecei a ser investidora de startup. E comecei a entrar em alguns conselhos consultivos das startups. Então, tem startups que eu acho que elas formam, e aí eu indico fortemente uma startup, botar um conselho consultivo com alguém que entenda do mercado, ou de gestão de negócio, ou de modelo estratégico, para ajudar a fazer o caminho de uma startup. Então, eu comecei a participar dos conselhos consultivos. Para te falar a verdade, nem sei muito se eu agreguei, porque no começo acho que você vai muito com a cabeça do como você faz o seu negócio. E aí eu resolvi que eu precisava entender melhor de startups e achei no IBGC um caderno que é maravilhoso e recomendo fortemente. Não só para startups e scale-ups, eu acho que empresas aí até seus 40, 50 milhões de reais de faturamento, ele se aplica demais, onde ele fala como que você tem que se organizar. E essa organização depende do momento que você está na sua empresa. Então, tem um momento onde você está montando a empresa, tem um momento onde você está fazendo, num caso, uma startup, o MVP, pegando a tração do negócio. Não vou usar tração porque é outro momento. Onde você está testando o seu negócio. Validando. Depois você tem a fase da atração, depois você tem a fase da escala. E ali ele coloca os pilares de societários, pessoas, processos, tecnologia. O que você tem que ter em cada etapa, de tal forma que ele desmistifica essa palavra governança, que está muito associada à burocracia. E isso é um grande problema que a gente tem hoje. E você tem muita gente, muita empresa familiar refutando essa palavra conselho dá até alergia. A grande maioria das empresas. Porque inclusive, você acha que você vai colocar uma coisa que vai impedir você de ter a liberdade de fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Às vezes, a liberdade de fazer o que você quer, a hora que você quer, dependendo de quem é o acionista, ela é boa quando você tem um acionista que planeja muito bem. E ela é ruim quando você tem um acionista que é muito arriscado e traz uma volatilidade para a companhia que às vezes não é saudável. De qualquer forma, tentando responder a primeira pergunta essa minha jornada para entender como são empresas que não são as incumbentes, como elas agem. E, na verdade, eu digo que foi o meu curso que eu paguei para aprender sobre governança investindo em startup, foi o curso mais caro da minha vida, porque, óbvio, não preciso te dizer que poucas delas eu fiz dinheiro e aprendi que ser investidor anjo, você sempre está indo para o lado errado, você perde dinheiro, na verdade, você mal recebe seu CDI. Eu fui investidora do Banco Neon, quando era controle.
Quanto que eu ganhei? No máximo CDI eu ganhei, né? Porque aí, na hora que a festa tá boa, você sai, né? Você tomou chá gelado o tempo todo. A hora que vem a champanhe, você sai da sala. Em defesa, ficou todo com você. Em defesa aqui da Apex, aqui a gente tem um fundo de Venture Capital que tem performado bem acima do CDI, tá ligado? Tá boa vendo? rentabilidade. Olha lá, então eu preciso conhecer, eu vou falar com você. Depois então, a gente vai marcar uma apresentação Gabriela. para você. Então, essa foi a primeira fase da minha vida que começou a colocar esse nome. Na verdade, tudo que eu fazia no banco, que era governança, eu não olhava com esse nome. Eu não olhava a política e os processos e os relatórios de controles internos como governança. Esse nome não tinha surgido na minha existência. Até que esse livrinho do IBGC, que para mim é o melhor material que o IBGC tem, adoro vários materiais do IBGC, vários. Eu fiz cursos no IBGC que eu vou te falar, de tirar o chapéu. Eu não fiz o curso de conselheiro do IBGC, eu só fiz a prova do IBGC, porque a melhor escola de governança é o Banco Central. Então, eu só precisava saber o que caía ali. 70 mulheres se uniram, dividiram os cadernos e fizemos um resumo, passamos para as outras e fizemos a prova. Foi uma avalanche de mulher que ganhou o certificado. Aliás, não sou contra o curso de jeito nenhum. Eu até acho que eu poderia refazer, mas que eu faço muito curso agora, né? Eu estou no lifelong learning. Então, a minha entrada no IBGC, o conhecimento do IBGC, entender a importância do IBGC, veio através desse livrinho que eu sugiro muito. Estou até com ele aqui, Governança Corporativa para Startups e Scale-Ups. E você que é de Venture Capital, dá uma olhada. É demais esse livro. Eu acho ele uma das melhores literaturas. Ele me ajuda. Meu primeiro conselho consultivo de não startup de uma empresa média é uma empresa de marketing digital. Tinha um faturamento aí de 40 milhões de reais. E eu usei esse livro para me ajudar no conselho consultivo dessa companhia. Uhum. Então, ele foi muito importante. André, agora, desculpa te interromper, a gente veio conversando sobre isso, assim, essa questão da percepção de valor do conselho em si, né? E também, assim, como que a gente, enquanto estruturando um conselho dentro de uma empresa, você que participou de vários, né, desde Lojas Marisa até diversas startups e tal, como também que o conselho consegue também se posicionar nesse lugar de uma alavanca de valor, né? Eu vejo isso como fundamental. Comentei com você, um dos gatilhos de geração de valor que a gente atua aqui via Private Equity Venture Capital é a estruturação do conselho, porque a gente entende que ali você vai estar olhando para os principais números, para as principais diretrizes estratégicas e controlando um pouco ali, ajudando, né, o executivo ali dentro do plano dele. Mas realmente, às vezes, muitas pessoas, talvez algumas empresas familiares que a gente conversava antes aqui de iniciar a gravação, têm esse desafio de percepção de valor, assim. Por que você acha que essa percepção? Eu acho que aí é a terceira pergunta dele. Aonde essa governança ajuda na prosperidade da companhia e na gestão dos riscos aonde o conselho, e aí eu vou botar governança como todo, porque às vezes você só tem um conselho consultivo, mas será que eu ponho um auditor interno? Você acha que eu ponho controles internos? Então, tem vários colegiados ali que a gente pode trabalhar, mas infelizmente eu quero focar aqui na parte de conselho. Eu acho que vai a terceira pergunta dele, a sua como é que isso efetivamente traz valor para a companhia? Como é que a gente faz com que isso gere a prosperidade que a companhia precisa? Só que você tem uma segunda pergunta no meio, entre a primeira que eu respondi, por como é que eu comecei essa jornada. E é claro, depois da minha certificação do IBGC, você vai procurar conselho de administração, entrei estou nesse outro, e comitê de auditoria, etc. E eu gosto muito de fazer comitê de auditoria, porque o comitê de auditoria, na verdade, é gestão de risco, que é onde eu acho que eu adiciono bastante. Perfeito. Por causa do meu background. A segunda pergunta, agora esqueci, ver se você lembra, mas eu vou na terceira, então, para falar essa última, que é quando a gente pode olhar essa história da governança, quando a gente olha o IBGC, olha os 5 princípios, integridade, transparência, equidade, responsabilidade e sustentabilidade no sentido de considerar vários impactos dentro da companhia,
como esses princípios, eu coloco eles dentro de relatórios. Como é que eu mensuro isso? Como é que eu garanto que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Né? Para eu ter uma empresa íntegra, íntegra quer dizer que ela não vai se desmoronar. Integridade não só do ponto de vista das minhas atitudes, que é importantíssimo, frente os meus stakeholders como um todo, né? E aí a gente começou a falar muito de integridade quando a gente falou de corrupção, prata ética, mas ela é mais do que isso, mas também incorporada. Mas uma outra coisa, para eu ser íntegra, eu tenho que ter processos, políticas, né? Como é que eu deixo ela em pé, né? Integridade, ela tem um tamanho, controles robustos, etc. Aí eu quero que ela seja transparente. Uma empresa de capital fechado, enfim, ela não precisa ser transparente, mas ela precisa ser transparente para os sócios que estão ali, os diretores que estão ali. Todos têm que entender o que está acontecendo. Que senão, vamos para uma empresa familiar onde o dono é muito bem sucedido e ele fica com tudo para ele. Como é que eu crio a adesão de quem está comigo para vestir minha camisa? Para eu trazer cultura de vamos construir isso junto. Então, a gente fala muito de transparência quando tem uma empresa aberta, mas se você tem uma empresa fechada, como é que eu transformo isso? As pessoas... Alinhar os desafios, né? Às vezes você tem um problema de caixa, por exemplo. Não vou comentar para não desesperar ninguém. Você não vai ter o comprometimento dele dentro das ações. Ou você ganhou muito, eu não vou falar porque eu não distribuí. Ou porque, né? Como é que a transparência aí como um todo, e aí como é que eu trago os riscos, na verdade eu gosto bastante do foco de risco, os riscos mais claros, né? Os nossos ganhos e as nossas dificuldades. Como eu faço com que conflitos internos sejam tratados da forma mais adequada, principalmente quando você vai aumentando o seu quadro de pessoas dentro da companhia. Como eu trago equidade, e eu não acho que a gente tem muito isso. Eu vim no mercado de banco, será que o bônus do outro foi maior que o meu? Será que não foi? Não acho que não tem que ser aberto, mas eu tenho que achar que você, meu gestor, cuida de mim como deve cuidar. Quando você fala de responsabilização, como é que a gente cria um ambiente onde os erros são tratados com valor agregado e não com atitudes punitivas, de forma que eu gere um ambiente onde cada vez eu consigo melhorar. E quando eu falo na sustentabilidade da companhia, a primeira sustentabilidade que a gente aprende na vida é ter dinheiro para poder pagar o que você precisa, a tua comida no próximo mês. Né? Então, o primeiro princípio de sustentabilidade que vem com liquidez e gestão de caixa depois você começa a falar, o que impacta que o meu caixa não venha corretamente? Aí a gente olha ali esse destelhamento de uma fábrica que teve da Toyota lá em São Paulo, quando tem uma ventania. Puxa, será que o seguro da fábrica tinha lucro cessante? Será que o lucro cessante conseguiu pagar 2 meses de destelhamento da fábrica parada? Então, a gente não... Será que esse risco climático foi adicionado ali eu tive um impacto de liquidez na companhia, certo? Então, eu tive um impacto de sustentabilidade da companhia. Então, esses pontos todos que eu estou falando... eles envolvem uma coisa muito importante, que é eu conhecer minha companhia. Eu gosto de uma frase que tem aqui, que onde a gente fala peraí, já vou te contar. Da resiliência organizacional é o seguinte: eu preciso fazer uma autorreflexão de quem eu sou como empresa. E de quem eu sou como empresa, eu preciso entender cada área minha tem um ponto de sucesso, né? Você venda-se, claro, KPI está claro. Você tem que vender X, eu vou controlando todo mês quando você vende. Você, na área de financeira, eu quero controlar quantas notas fiscais você emite por mês, eu vou te dar esse desafio, ou rapidez de emissão de nota fiscal, hoje é tudo fácil, porque antigamente era manual. Vamos supor que eu ponho um KPI de diminuir, pagar todos os meus tributos em dia, se eu tiver caixa, né? Óbvio, senão eu faço uma renegociação, mas assumindo que caixa não é seu problema,
Eu não tenho mais erros operacionais por esquecimento de tal coisa. Multas provenientes de erros de processos. Eu ponho um KPI para isso. Aí, enfim, vamos supor que você põe KPIs para todas as suas áreas do seu modelo de negócio. O que você tem que entender é mais do que isso. É o que me impede de ser bem-sucedido nesse KPI que eu tenho. Então, vamos dar um exemplo. No varejo, vestuário, por exemplo. O diretor de operações, ele é responsável pela venda. Todo dia a gente quer venda. Ele tem uma meta que ele olha hora a hora ainda, né? Qual é o risco que ele tem para não cumprir aquilo? Não abasteceu. A loja não está abastecida, eu não tenho o que vender. Então é do outro cara. Mas é um risco que eu tenho. A funcionária, todo mundo passou mal porque teve um bolo de ontem. Teve uma torta que alguém trouxe, bacana, para comemorar o aniversário, estava estragada. No outro dia, nenhuma funcionária conseguiu ir porque todo mundo teve piriri. É um risco que ele tem. Falta o quadro de funcionário. E essa autorreflexão, para te dar resiliência organizacional, ela é importante para você medir o quê? Para você medir quais são as suas fortalezas e quais são as suas fragilidades. E aí você trabalha nas suas mesmas fragilidades, naquilo que pode ser. Qual é o meu plano B, se isso acontecer? Se todas ficarem doentes, qual que é o meu plano B? O que eu faço? Né? Se eu não consigo abastecer a loja porque meu sistema de nota fiscal caiu por algum motivo e ficou 1 mês fora do ar, qual é o meu plano B de emitir nota fiscal para sair o material do CD e abastecer a loja que está em Manaus? Isso chama a matriz de risco. De certa forma, e aí você já caminhou para a parte prática, né? Mas pegando Lojas Marisa, e você comentou isso no congresso no ano passado, teve ali um problema, principalmente na pandemia, de ruptura de cadeia, logística, etc. Talvez isso, né, ali dentro da matriz, eu imagino que é algo que estaria pontuado, porque talvez é relativamente, vou usar a palavra óbvio, mas é um risco que eu consigo enxergar ali. A pandemia nem tanto, assim, estava apesar A pandemia não estava em nenhuma matriz de risco de ninguém. Só lá do Bill Gates, né? e do Nassim Taleb. Que provavelmente. Então, assim, como também... Porque você também não vai conseguir mapear tudo e você também não pode... assim, não pode... A pergunta você vai ser para você, tudo, né? Mas como que eu faço esse mapeamento? Perfeito. Olhando tanto para uma startup quanto para uma empresa com mais de 200 lojas, como a loja... Eu vou dar um exemplo de startup que aconteceu em 2022 ou 2023, eu acho, vou não me lembrar aqui, que teve aquele Silicon Valley Bank. Um dos principais bancos, né? Que as startups que captaram dinheiro, deixaram aquele dinheiro todo no Silicon Valley Bank e não conseguiam mais tirar o dinheiro. E startup vive no resgata enquanto ela faz break-even, certo? Que risco chama esse? Esse risco é um risco clássico, ou vou dar um outro risco, que a gente teve na pandemia. Na pandemia, o que aconteceu? Poxa, achei um fornecedor que o preço dele é ótimo. 35% mais barato. Eu vou agora pegar todos os meus insumos, eu vou pedir daquele sujeito. Puxa, eu vendo vestuário. Nossa, mas na China o vestuário é muito mais barato no Brasil. Então agora eu não pego mais nada, nenhum vestuário no Brasil. Eu vou importar tudo da Ásia, 100%. Minha operação é 100% voltada na Ásia. Aí muda lá um presidente do país que eu estou lidando e vem uma pessoa que quer ter uma política comercial diferenciada e aumenta 100% a minha taxa. Então, eu estou com a minha operação 100% focada naquele... Ou seja, eu vou dar um exemplo, só vou te falar uma coisa. Risco de concentração não pode existir em empresa nenhuma. Seja concentração de cliente, concentração de fornecedor, concentração de colaborador. Você depende 100% daquele cara. Manja aquele cara que sabe tudo. Pega uma empresa, ele sabe tudo.
Tudo. Ele tem todas as senhas do banco. Se ele que sabe operar, ele não sai de férias. Sabe aquele cara que não sai de férias, que ele está há 30 anos com o dono da empresa e ele é o super braço direito? Pois ele teve uma síncope nervosa, foi internado no hospital, está com amnésia e a empresa parou. Como bom mineiro, a gente chamaria isso lá de colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E isso em várias instâncias. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, provavelmente você não pega o risco em particular. Mas você põe uma norma, eu estou concentrada em quem? Em que pedaço da minha cadeia de produção? É isso. Isso é clássico. Esse é o primeiro. E isso em banco é proibido. A gente tem um indicador que mostra que eu não posso ter dependência. 1, da captação e 2, do cliente que eu estou colocando por grupo econômico. Eu não posso... Eu pego uma empresa, vamos pôr o Grupo Zilli, tem um monte de coisa lá. Vamos supor que eu sou um banco, eu começo a dar dinheiro para o Grupo Zilli, mas são milhões de CNPJs. Não é por CNPJ. Qual é a matriz? Qual é a holding? O grupo econômico é esse. É para esse grupo econômico que você tem uma concentração de capital. Porque o Banco Central, ele já ensina para você que você não concentra nada. E aí, a hora que você vai montar isso, aí é qualquer um. Aí pode ser o fornecedor, pode ser o banco. Isso é tão interessante que no meu negócio, né, em 2020, por exemplo, a gente estava muito concentrado em poucos clientes, mas o ticket era bem mais elevado. A gente veio numa vertente de, eventualmente, reduzir o ticket dos contratos, mas pulverizou, cresceu 10 vezes o número de clientes com um ticket adequado e reciclou essa nossa base para depender menos, porque se eu tiver um cancelamento de um contrato, alguma questão nesse sentido, a gente dependeria menos. Então, na prática, isso funciona muito bem para você ter o seu negócio mais na mão e depender menos de eventualidades, né? Ou de externalidades também. Né? Perfeito. E aí faltou um, que é o exemplo do Silicon Valley Bank. Eu, startup, a primeira coisa que eu tenho que ter, uma política financeira. Eu posso não chamar disso, mas eu ponho num papel um combinado com o meu sócio. Dinheiro dessa empresa que eu acabei de captar, eu divido em 2 bancos, pelo amor de Deus. Porque ele é o teu coração. Você depende 100% dele. Se você põe num lugar que acontece alguma coisa e o cara não consegue te dar o dinheiro, você tem que ter plano B. Tem um outro exemplo aqui no estado, uma grande empresa que tem acordo de acionistas de que eles não viajam no mesmo voo, por exemplo. Concentração de não ter todos os acionistas. Pois eu vou te dar um exemplo que as pessoas achavam absurdo. Como eu aprendi a gerir risco no banco, e quando a gente viajava pelo JP Morgan, quando ganhar dinheiro era fácil, a gente tomava dinheiro a 7% em LIBOR e botava no Brasil, nas NTNDs, a 34%, 40% em dólar. Você corria o risco país, né? Você ganhava essa fortuna para correr o risco país. Então, todo fim de ano, a gente fazia um monte de dinheiro, ia 20 pessoas da tesouraria na festa lá no campo de golfe, não sei o que, não sei o que lá. Eram em 3 aviões. E a área de controle definia quem ia em cada avião. Quando eu aprendi isso, quando eu e meu marido, tenho 2 filhos, a gente viajava de férias só nós 2, cada um num avião. Eu não ia mais eu e ele no mesmo avião. Agora, se íamos nós 4, obrigatoriamente os 4 no mesmo avião. Quando eu contava isso para as pessoas, que absurdo, eu quero viajar do lado do seu marido. Você vai viajar do lado do seu marido, mas se vocês 2 morrerem, os seus filhos, é muito melhor o filho ter um dos 2 do que ter nenhum. Então, eu recebia muitas críticas. Mas e a lógica dos 4 juntos? A família morre junto, né? Aí morre todo mundo, não sobra ninguém. A ideia não é sobrar ninguém, né? É porque Gabriel viajou recentemente com os 2 filhos dele e a esposa, e ele tá falando, poxa, minha próxima viagem, como é que vai ser? Não, os 4 juntos, quando tinha 4, os 4 no mesmo avião, né? Sim, você não vai botar 2 num avião, 2 no outro, né? Você vai ter que escolher qual filho que você quer ficar. Não. Qual vai morrer comigo? Não dá, né? Essa decisão é difícil. Ô, André, eu estava estudando, né, para o nosso bate-papo aqui, eu vi, por exemplo, tá mais ligado a fatores concorrenciais, eu sei que não é exatamente o mesmo, público, etc. Mas, por exemplo, eu vi que a Riachuelo lançou agora uma fábrica própria, né? Tem agora uma fábrica própria, uma produção
quase que exclusiva a partir de uma unidade fabril. Você entende que isso é um movimento justamente relacionado à cadeia produtiva que pode falhar ou que, diante das taxas trumpianas aí que estão acontecendo, esse é um olhar de aversão a risco, e como que vocês também olham, né, sobre a ótica do board da Lojas Marisa, por exemplo, para um movimento como esse? Então, vamos lá. A Marisa sempre teve fornecedor, né? O modelo do fornecedor é uma cadeia onde você tem um intermediário entre quem faz a roupa e o seu cliente, né? Então, tem 2 intermediários aqui. Tem o que vende e tem o fornecedor que faz toda essa logística. A gente está num mundo que quando a gente olha Uber, Airbnb, sei lá o quê, que você está tendendo a comprar passagem direto e não precisar mais do agente de turismo. Você está tendendo a tirar intermediários para baratear o custo. No caso da Riachuelo, aí eu ainda não estudei o detalhe, mas eu vou dar um exemplo da própria Primark. Não sei se você já conhece a Primark. Você conhece essa marca? Não. A Primark a gente olha muito porque a Primark é uma entidade... Aí você vai me desculpar porque eu não sei se ela eu acho que ela é irlandesa, mas o grande headquarter delas é em Londres, na Inglaterra. A fábrica dela está lá na Índia. Quando você lê o relatório de sustentabilidade da Primark, e a Primark a gente olha porque ela é basicamente classe C e D, que é o nosso, que a Riachuelo é A e B e a gente é C e D. Então, algumas coisas que a Riachuelo faz, ela não se aplica para o desejo do meu cliente. O meu cliente não paga alguns valores vendidos por marcas A e B, né? Meu cliente não está preocupado se o seu algodão é pina. Ele está querendo um poliéster, porque ele vai caber no bolso dele. Então, tem diferenças ali. Eu tenho que adicionar valor para a dor do meu cliente. Mas, quando você olha o relatório de sustentabilidade da Primark, ela tem uma fábrica, ela produz a roupa, é muito barato, mas é muito barato. E é de uma qualidade incrível. E eu já sentei com o senhor da Marisa e falei assim, como é que eles conseguem fazer esse preço? Mesmo estando na Ásia. Ele também compra na Ásia. Eu compro inverno na Ásia. Como é que eles fazem esse preço? Essa fábrica que eles têm, é uma das coisas que a gente fala, tem produção própria. Essa fábrica que eles têm, no fundo, não é deles, mas eles chegaram na fábrica assim, eu compro 100% tudo que você produzir, então eu fecho contigo, então você tem um contrato firmado de tanto tempo já. Então, a fábrica sabe que vai ter aquilo. Não tem essa coisa de você retirar pedido porque você teve menos venda, adequar a demanda. Não, ela já tem um compromisso. É o mesmo que grandes redes de supermercado também têm feito, né? Colocam a marca própria dela, mas a produção dela A produção não é dela. Exato. É mais ou menos, na Primark, mais ou menos. Eu acho que o que você está me falando da Riachuelo deve ser uma coisa mais ou menos isso, tá? Deve ser exatamente o que o Bruno colocou. Perfeito. De um supermercado ter lá o seu arroz, não sei o que. Ele não produz, mas ele põe a marca dele. Por que você faz isso? Para tentar baratear essa cadeia que fica com muitos intermediários, entendeu? E a gente ainda não discutiu esse modelo. Ele tem algumas vantagens e desvantagens, mas ele é uma tendência. Você não vai fazer tudo isso. Certamente a Riachuelo vai ter a marca dela e as outras marcas. Você sempre está... Que nem o supermercado faz, exatamente igual. Porque você não consegue, botando a sua própria fábrica, ainda mais vestuário, você tem a quantidade de SKUs que você dá, de categorias que você tem que produzir, é muito alta. Você não consegue fazer um negócio desse tamanho com marca própria. Talvez você fique grande o suficiente e você consiga. Tipo, sei lá, quando você olha o Uniqlo, é tudo a marca dela. E ela provavelmente... Ali no Uniqlo, acho que ele produz, pelo que eu vi a última vez, mas não estou muito... Então, não acho que seja uma tendência, mas é mais um modelo de negócio dentro
da criação de valor do seu produto no varejo. Eu considero que hoje isso tem uma conexão muito forte com o rearranjo geopolítico, e nós comentávamos aqui até um pouco antes da gravação sobre essa gestão de risco numa perspectiva geopolítica também e de matrizes de fornecedores e de relações comerciais entre países como um todo. E a gente percebe que, né, nos últimos tempos, principalmente com a questão do Trump, as tarifas e essa própria reorganização, ela tem acontecido muito. A gente vê o próprio Brasil, né, o presidente Lula recentemente esteve na Coreia do Sul, né, esteve em alguns países ali na Ásia, exatamente reordenando um pouco essa matriz de insumos com todas essas relações comerciais. Como que você entende que, né, na perspectiva dos negócios que você está inserido, mas também no cenário brasileiro, qual que é a sua análise em relação a isso e como que a gente pode fazer uma boa gestão estando num ano eleitoral, como que a gente deve eventualmente se posicionar enquanto empresa, enquanto, né, uma gestão de comunicação e de como que isso impacta não só na perspectiva de insumos, mas também na ponta da venda, uma perspectiva desse rearranjo geopolítico. Então vamos lá. Uma das coisas que eu acho que mais importantes que o Trump trouxe, o valor que ele agregou, foi ensinar determinados países que você não pode ter concentração de cliente. De novo, a gente voltou para o começo, tudo é isso. Ou seja, sempre existiu há anos uma comparação da quantidade de tratados que o Chile tinha vis-à-vis a quantidade de tratados comerciais que o Brasil tinha. O tratado União Europeia e Mercosul não saía há 25 anos. Cara, ele foi a melhor coisa que aconteceu, foi o Trump na nossa vida. Por quê? Os tratados, a nossa abertura, a gente fez tratado, a gente está interessado com Índia, com Coreia, a gente resolveu o tratado União Europeia e Mercosul, a gente está com um probleminha no México que a gente deve resolver. A nossa cabeça abriu. Puxa, aquilo que a gente estava parado há anos acabou pondo prioridade. Por quê? Porque a gente estava com uma concentração. A concentração com China, eu olhando a nossa pauta de exportação, ela me preocupa, porque se tiver um soluço ali, de novo a gente está nessa... Só que a China ela virou tão grande para o mundo que fica difícil você... É muito ruim você ter um país, qualquer país acima de 25% você dependente dele. É alto, é muito alto. Porém, a gente trazendo outros países... Isso tudo para dizer, aonde você está comentando, tudo que você dependa de fatores que você não controla, você tem que estar óbvio para você, transparente. Então, quando você faz uma importação, você está em 3 riscos. O risco tarifário daquele país, além do risco país. O risco da logística, que você pôs um preço da logística ali, e de repente, e você vai receber essa mercadoria daqui a 6 meses, entra no navio daqui a 4 meses. E teve uma crise de petróleo nesse meio tempo. O teu preço logístico que você pôs ali na tua planilha para te dar a margem requerida muda absurdamente. E outra coisa, que você tem o risco cambial. Então, na tua planilha, você já põe uma taxa de... Ou você faz hedge, que hedge fica caro por causa do diferencial de taxa de juros, ou na tua planilha, a hora que você vai comprar aquele produto, você já põe um câmbio, que é o câmbio que você acha que vai ser um câmbio estressado. Até aqui, eu estou garantida. Então, você faz um hedge no teu preço que você está comprando, é onde você faz o hedge desses 3 riscos, tá? E então, o que é importante? Você saber quais são os riscos que estão embutidos na minha escolha do fornecedor. Aí você tem um risco geopolítico. A única coisa que você não consegue hedgear ali de jeito nenhum é o risco país. Como é que você aí, assim, você consegue até lidar com isso de outras formas caras, mas sem gastar dinheiro colocando na planilhinha, que é o que a gente faz com o câmbio, não dá para fazer. Você corre esse risco. Então, você só precisa saber que você corre aquele risco. Aliás, eu quero fazer um parênteses sobre risco assumido. Quando você faz a tal da matriz de risco, e o problema hoje é que, para quem é
regulado pelo Banco Central, que faz a matriz, e quem é regulado pela CVM, que também é obrigado a fazer a matriz, se você tem uma atitude de fazer só para o seu resolver o problema do regulador, você jogou fora uma grande oportunidade de aprendizado da gestão da sua companhia. E quando você faz isso, você dá para o seu estagiário fazer o teu negócio lá. E ele tem que ser aprovado pelo conselho. Tem uma ata lá, foi aprovada a matriz de risco. Aquilo entrou no material, ninguém abriu, ninguém leu, não se discutiu, não... ficou uma coisa... Todo o risco... E aí vem os relatórios de risco da auditoria, tem lá os riscos, né? A auditoria fala assim, olha, então agora nós estamos com X riscos atrasados, pontos de auditoria em atraso que não foram resolvidos. Os pontos de auditoria, eles são resolvidos, transferidos ou eles são aceitos. O risco que é aceito pela companhia, que tem risco que você tem que aceitar, tá? Vou mencionar... Exemplo, vou te dar um exemplo clássico. A gente faz contratos na área de tecnologia com Microsoft, com a AWS, com Google e tal. Os contratos que você faz isso, eles são imutáveis. Eu tenho que aceitar aquele contrato. Eu não consigo mudar o contrato. E tem a cláusula X lá que eu não, ela é um risco para mim. Eu tenho que estar atento àquilo. Esse risco é um risco que eu tenho que aceitar. Como é que eu aceito esse risco? E qual é o tamanho do risco? E qual é o plano B se esse risco... A única coisa que a gente faz é a gente assina e ele não entra como um risco. Está lá, está no relatório. Isso é um caso real. Uhum. O que eu acho, o que a gente está fazendo diferente, eu mudei na Marisa, estou mudando esse ano, foi uma solicitação do ano passado, a gente está implementando esse ano, como a gente documenta o risco aceito pela companhia. Então, todo o risco aceito agora, eu quero que o conselho enxergue ele. Pode ser esse caso. É pequeno, é mínimo, mas isso permite falar o seguinte, tá bom, qual que é o risco da AWS, esse contrato, o que você acha que eu tenho que aceitar que você não gostou? Jurídico, é esse? Tem um plano B para isso? Se acontecer, o que eu faço? Que é o plano de ação. Então, se você olha... E aí eu estou falando de... Eu posso aceitar um risco de... eu estou importando da China, um dia a China pode me dar 100% de tarifa. Onde eu vou comprar roupa do inverno, porque eu não vou trazer? Só isso. Vamos assumir esse risco ou não vamos trazer? Então, está todo mundo importando vestuário, de alguma forma, da Ásia. Seja qualquer país, seja Indonésia, seja... Bangladesh, seja a Índia, seja a China, sei lá. A Ásia, a gente traz um monte de coisa. Todo mundo. Acabamos de voltar de um Porto Seco. De um Porto Seco cheio de varejo, importando um monte de coisa. Do que você quiser lá, a gente está importando. Esse é um risco que a gente está assumindo. Ele só tem que estar muito ciente que esse é um risco que a gente está assumindo. Eu estou ligado que essa conscientização. E o risco assumido, é importante que ele seja incorporado pelo CEO, eu acho que é o que tem mais noção, talvez, pelos diretores, mas o conselho, o comitê de auditoria, tem que estar com isso, principalmente o conselho, que é quem dá um guide, uma direção, tem que estar incorporado, que eu sei que isso está acontecendo. Sim, é assim, não tem jeito, vai ser desse jeito. Agora, André, qual que é o limite? Assim, até onde a gente vai vamos dizer, no levantamento e na identificação de riscos, por exemplo? Você citou o exemplo da torta que os funcionários comeram. Passaram mal. E, cara, no fim do dia, como é que você controla isso e como é que você também pensa, eventualmente... O plano B é ok, você consegue ali ter fornecedores de mão de obra, etc. Você tem como você traçar o plano B. Mas talvez o ponto é como que eu identifiquei isso enquanto uma matriz. Então, esse risco, inclusive, ele tem um nome, isso. A gente faz o seguinte... Qual que é o limite? Ausência, até onde eu vou identificando risco? Não, você pense em tudo, para você ter ideia. Em banco, o meu ar-condicionado... Eu falava assim, gente, é possível que vocês estão colocando isso na minha lista de risco.
O ar-condicionado, a manutenção, como ela não estava bem feita, veio alguma coisa que contaminou o ambiente, a gente tinha que sair do escritório. Eu tinha que colocar lá. Então, como é que você sai do escritório? Onde você sai do escritório? Em que situação que você vai levantar? Até isso eu tinha que pensar. Então, em banco, o nível de detalhe que a gente vai até o nível de detalhe que eu consigo enxergar que aquilo traz isso. Ali é sério, é muito sério. Em empresa é menos granular, tá? Eu aprendi, eu não sabia, estou aprendendo que ela é menos granular. Embora, como eu vim de banco, eu sou um pouquinho mais chata, eu peço um pouco mais de granularidade, mas sem cansar as pessoas, porque o que você quer é não ser a chata do plantão. O que você quer é que o outro entenda, puxa, é verdade. E se o risco é ausência de 70% do quadro de funcionários no mesmo dia. Esse é o risco. Perfeito. Por que 70%? Porque teve crise do ônibus, porque todo mundo passou mal. Não interessa, mas esse é um risco. O risco é ausência de 70%. Esse risco é granular? Não, esse risco é real. Ninguém vai proibir a torta, né? Você vai ter um plano. Exato, não é isso. Esse é o ponto. A torta vai acontecer, eu posso ter uma greve de ônibus e não chegou. Então, o risco é esse. O risco é faltar gente na loja. O motivo por que faltou não é o meu problema agora. Mas esse é um risco real. Eu preciso de gente, 70% não foi. Ou 100% não foi. 100% se a loja ficou fechada, paciência. É um dia menos de receita. Fechou? 30% foi. É uma loja. Aí vem lá. Lojas de shopping. Quantas lojas? As lojas que eu consigo fazer reescalonamento. Lojas que... Então, você tem que fazer o plano. Tem que ter um plano de ação. O fato é que tem que ter algum plano de ação. E tem um plano de ação não tem nada para fazer. Isso é um risco assumido. Esse risco a gente vai assumir. E aí o plano de ação, no fim do dia, ele vai deslocar a matriz de risco, né? O impacto da matriz de risco para um menos grave, né? Vai sair do vermelho. Exatamente. A hora que eu tenho um plano de ação, ele tem um impacto um pouco menor. Perfeito. Entendeu? Em que momento a gestão de risco vira processo a ser seguido? Ou a gestão de risco acaba sendo uma árvore de decisão, quase como se fosse um fluxograma de pontos de decisão a partir de determinados gatilhos? Adoro essa pergunta, porque é a seguinte. Existe uma coisa dentro de banco que é muito bem desenhada. A criação de um novo produto. Vamos fazer tal coisa? Vamos! Em banco não é assim, vamos, amanhã a gente faz. E senta na sala, tem um cara que é tipo um PMO, que cuida de produto. Uma ação nova que você fazer é como se fosse um produto novo. Então, depois você tem que saber como você cria, como você faz o input dele, como você contabiliza, como você documenta, como você paga, como você... que embasamento jurídico que ele tem. Então, às vezes eu vou precisar da tecnologia para implantar, não sei o quê. Que áreas estão envolvidas e tal. A melhor área para fazer isso, se você não tem uma área de criação de produto, porque banco é obrigado a ter, você tem uma área que faz isso. Empresa não tem, é muita área. Então, Andréa, gosto de jogar dentro da área de controles internos. Se tem uma área que eu acho que precisa, se você não tem auditoria interna dentro da sua companhia, precisa, vamos supor que você não tem, tá? Não tem. Se um dia você vai chamar auditoria externa, um dia você vai botar alguém para avaliar a tua empresa. Uma área de controles internos é alguém que entende de processos, que é mais o que você falou, de clareza do que a gente está fazendo, qual o impacto do que você faz com o que você faz. Por exemplo, eu estou nessa... Deixa eu terminar uma coisa para dar um exemplo. Então, você tem que existir um ser humano, uma área, onde você coloca ela como o canal de demanda de implantação de qualquer coisa nova. Que tenha na sua estrutura de trabalho essa conscientização de fatiar essa ideia em áreas, envolver as áreas e bota numa mesa, cada um faz um negócio. Você pode até fazer amanhã, mas você vai fazer amanhã uma coisa muito mais organizada, orquestrada. Vai ter lá um Excel com umas flechinhas, você faz tal, entendeu? Isso é uma disciplina.
Não precisa ser burocrático, mas precisa ser disciplinado. Como a gente pensa de forma disciplinada. Então, você põe um grupinho... Ah, André, não tem hora de controles externos. Tá bom. Você faz o seguinte, faz um GT de implantação, de novas ideias. Bota um grupo de trabalho, aí vai quem? Vai o cara do financeiro, o jurídico sempre tem que ir, porque se tiver problemas, você tem que saber se está fazendo certo. O jurídico, TI, que em geral você precisa botar depois isso, você precisa contabilizar, você precisa controlar. TI sempre vai. O dono lá do que você está querendo fazer, X, sei lá o que você está querendo fazer, o cara que dá ideia. E aí você tem que ver se vai ter área comercial, você tem que ver se tem a área, sei lá, a parte financeira. Então, você põe 4 pessoas, esse é o seu GT. Você tem um grupo de trabalho. Como é que a gente vai fazer isso? Quero fazer isso amanhã. Dá para fazer? Não dá para fazer? Você precisa envolver. A empresa tem que começar a trabalhar em grupo. Porque se você não trabalhar em grupo, para cada um ter a sua perspectiva para implantar um negócio, que é a perspectiva do processo. Então, o que eu estou querendo... Isso é governança, ter esse GT. E não precisa ter nome, não precisa ter a política, o regimento. E depois, no dia que você crescer, você até faz. Mas a disciplina vem antes da formalização do papel. Porque se você põe o papel e você depois não implanta a disciplina, ficou aquele processo que você deixou aqui, fica lindo. A gente tem lá 35 políticas aqui na prateleira, mas ninguém nem leu, não sabe, a gente nunca implantou. Isso é, na prática, o que a gente conversava da diferença entre, né, uma gestão de riscos ou uma governança muito pro forma, né, apenas para cumprir tabela, de uma mentalidade, de uma cultura, de uma coisa que de fato virou hábito, né, que faz total diferença, né, de toda a sua experiência, a sua jornada, que impacta realmente. Eu acho que eu vou pegar um gancho que eu não respondi corretamente uma das suas perguntas. Como que o conselho ele é o guardião disso? Para ele ser o guardião disso, ele tem que trazer para ele... Me mostra como é que está o... Vou te falar uma coisa que ninguém tem, só banco tem, mas a empresa não tem. E eu ponho na mão no fogo que não tem 1% das empresas da B3 tem, que é o teu relatório de erros operacionais. Onde você erra na sua empresa? Quais os erros que a gente tem? Então, vamos lá. A área financeira a gente sabe. Pagou dobrado, pagou em atraso, pagou para a empresa errada e o outro cara não devolveu, né? Então, problemas de pagamento. É muito binário, né? Sim ou não. Isso. Aí, RH. Putz, esqueceu de fazer o DARF, sei lá, das cantas, recebeu multa. X. Jurídico. Está perdendo o timing de responder os processos, aí está perdendo o processo. Esses erros operacionais, que são importantíssimos documentar, todo mundo esconde, porque é um erro meu, vou me mandar embora se eu descobrir. E é isso que é a coisa mais difícil, que é uma dificuldade que a gente tem dentro do mundo financeiro, tá? A gente tem que apresentar para o Banco Central. Se eu falo para o Banco Central que eu não tive nenhum erro operacional, ele vai fazer uma auditoria no mês seguinte no meu banco. É impossível. Ele sabe que eu tive. O que ele está pedindo para mim? Qual é a beleza de você ter os erros operacionais teus conhecidos? Aí você vai ver se o seu problema é processo, treinamento, o sistema, a pessoa. Você vai começar a olhar, ainda mais agora nesse mundo que a gente tem dado, e só fala de dado e tal, aí é só jogar os dados lá, a IA já vai me vir com o gráfico do que eu estou precisando. Qual que é o nosso problema aqui? Puxa, vamos melhorar, então, o processo. O treinamento está ruim. Puxa, o SAP não está me alertando da data do pagamento, o menino está perdendo toda hora a data de pagamento do imposto. Vamos implantar. Uhum. Então, existem coisas, se você olha e você começa a olhar isso, e aí se você começa, você vai ter que premiar quem levanta a mão e fala, isso aqui está errado, perdi de novo a data, e minha sugestão é essa. Que é um contrassenso total, né? Você premia
quem vai... É assim que começa, não tem jeito. Essa menina aqui... Eu tenho uma menina que está no BAB, no balcão agrícola. Ela veio de um banco e é uma plataforma de trading de derivativos. E ela cuida dos nossos controles internos e faz uma parte de gestão de risco para a gente. E tem um outro nome aqui que eu esqueci agora, da autorregulação. E ela me contou o caso que eu estava querendo implantar, ainda não consegui, estou querendo implantar na Marisa o relatório de levantar a mão para os erros. Eu quero ter os erros operacionais da companhia. E ela me contou o caso do banco que ela estava, que foi um trabalho e tal, um treinamento, incentivo. O dia que eles começaram a fazer, assim que primeiro fizeram todo um treinamento, todo um marketing de que você vai ter vai ser incentivado se você conta teu erro. O primeiro dia, eles tiveram 39 pessoas levantando a mão para falar dos seus riscos, dos seus erros, da área. Ela falou, foi um sucesso, mas foi difícil. Foi 6 meses de aculturação. Então, agora, se eu sou um conselho que fala o seguinte, me dá o relatório de risco, me dá o relatório de auditoria, todos os pontos que estão abertos. Quais são os riscos que estão assumidos? Olha, eu tenho 20 riscos assumidos na companhia. Eu quero um plano para entender por que esses riscos não podem ser baixados. Eu quero quais riscos que podem ser baixados? Vamos supor esse risco do contrato da Amazon, da AWS, eu não vou conseguir nunca. Então, é risco assumido total, já entendi. Tem alguma coisa dessa cláusula que eu posso ter um contrato? Eu vou dar um outro exemplo. A gente tem loja em shopping e o shopping não tem AVCB. Então, eu não consigo tirar o meu AVCB. Aí, bom, esse é um risco assumido para a gente assinar. Aí, eu fiz o seguinte. Entendi. Então, se tiver um incêndio, eu não consigo pegar o seguro, porque eu não tenho AVCB, certo? Falei, ok, tem algum instrumento jurídico que você pode fazer jurídico com um shopping e falar, se eu tiver um problema de acionamento do seguro por falta de AVCB, eu vou cobrar você vai ser meu responsável solidário? E ele tem que estar... Existe alguma coisa juridicamente que você pode me ajudar a ele me ressarcir? Ela falou, podemos pensar sobre isso. Então, existe algum plano B? E essa história de esse risco é meu, qual é a possibilidade de minimizar isso? Vamos supor que ele compactue comigo, que ele paga 50% da minha reforma, sei lá. Senão eu tenho que sair daquele shopping e ir para o outro que tem que AVCB, certo? A escolha foi minha ficar num lugar que não tem AVCB. Eu entendo. Então é o seguinte, o que eu estou querendo dizer aqui é, a hora que isso vem à tona, você começa em conselho a falar, mas por que você não faz isso? Porque a gente assume as coisas como... Entendeu? André, queria agradecer demais a sua presença aqui, né? Você que falou que estava alguns anos sem vir ao Espírito Santo. Espero que você tenha gostado da estadia aqui. Muito obrigada. E você falou, se eu não falar isso, minha mãe puxa a orelha. Minha mãe também é física, então assim, eu tenho... É mesmo? É difícil, né? Talvez eu nunca mais vou ter a chance. Mais sobre isso, que bárbaro. Talvez eu nunca tenha a chance de entrevistar outra física, então vale o registro aí. Muito obrigada. E sempre... Ela tá ouvindo lá? Com certeza. Manda um abraço, um beijo para ela. Como é o nome dela? Minha mãe, Marinês. Marinês, que orgulho saber que eu tenho uma colega física no Espírito Santo com um filho tão simpático, educado. Parabéns pela sua educação. Eu quero terminar aqui, se vocês me permitirem, falando que eu acho que eu vejo a governança como uma atuação muito positiva para a companhia, desde que coloque, se imbua da prática de disciplinas de várias coisas, disciplina estratégica, disciplina financeira, disciplina de riscos, e eu acho que a disciplina é o que leva qualquer companhia ao sucesso. Então, vocês são disciplinados aqui no Gestor, eu parabenizo o podcast e desejo sucesso.
Obrigada obrigado. pela... Novamente, muito obrigado, muito sucesso em todas as suas empreitadas. E você que chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, entende que ele pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha esse vídeo. E se você entende que isso pode fazer diferença na sua jornada empreendedora, enquanto executivo, enquanto gestor também, não deixe de seguir o nosso canal. Se você realmente gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, isso ajuda que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. E tem todos os outros episódios aí já disponíveis na nossa plataforma para você maratonar também. A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima.